Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast sensacional, bonito, legal aí, da Coordenadoria de Comunicação Social, que é o Aqui Curso Chegamos, esse podcast aí que tem como intuito divulgar todos os cursos da nossa instituição aí, da nossa querida Unicentro, e como ele é ofertado e qual a importância desse curso para a nossa querida universidade. E hoje o nosso episódio, se você já leu o título, você sabe que o nosso episódio é sobre fisioterapia, mas antes de apresentar todos os nossos convidados, eu gostaria de chamar ele, o eterno vascaíno do time, Lucas Timóteo. Seja muito bem-vindo. Olá, Vitor. Mais uma vez, um prazer estar com você aqui nessa noite. Já fazia tempo que eu não te via, então tava com saudade. Incrível, né? Nós estamos gravando em abril de 2022 e o Lucas ainda insiste em torcer pro Vasco. Pleno 2022 vascaíno. Sensacional. E representando o corpo docente do nosso curso de fisioterapia, estamos com ele, o professor João Ruaro. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Vitor. Olá, Lucas. A todos os meus colegas que estão aqui, colegas profissionais, colegas alunos também. Muito obrigado pelo convite, Vitor. É isso aí também. Representando o corpo docente, estamos com ele, o professor Luiz Alfredo, vulgo Luizinho. É isso mesmo, professor? Seja muito bem-vindo. Fala, Vitor, Lucas, obrigado pelo convite aí pra gente falar um pouquinho sobre fisioterapia. Agradecendo mais uma vez a presença aí dos nossos alunos e colegas de trabalho. Vamos conversar um pouco sobre a profissão, falar um pouco sobre a importância da Unicentro aí no crescimento profissional da galera. É isso aí. Agora, representando os egressos do curso de fisioterapia, estamos com ele, o Eric. Seja muito bem-vindo, Eric. Olá, pessoal. Obrigado, Vitor. Obrigado, Lucas, pelo convite. É um prazer imenso falar um pouquinho da Unicentro, essa grande casa que eu pude cursar fisioterapia. É um prazer falar sobre a profissão com vocês. Obrigado, pessoal. Uma boa noite para você também, Eric. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio. E também representando os egressos, Maciel. Seja muito bem-vindo. Boa noite, pessoal. Valeu pelo convite, Vitor. Então, muito obrigado pelo convite e vamos curtir esse bate-papo, vai ser legal. É isso aí. E agora, representando os acadêmicos e as acadêmicas do curso de fisioterapia, estamos com ela, a Cauane. Seja muito bem-vinda. Olá, Vitor. Olá a todos os presentes aqui. É muita honra fazer parte desse podcast em nome da Físio, pelo curso da Físio, né, da Unicentro. Muito obrigada pelo convite. E também representando os acadêmicos e acadêmicas do curso, estamos com ela, a Fernanda. Seja muito bem-vindo, Fernanda. Olá a todos, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Vai ser muito bom falar sobre o nosso curso no podcast. É isso aí. E agora, para nós começarmos o nosso bate-papo, como já é de praxe, como já é de lei, Lucas Timóteo vai trazer todas as informações sobre o curso de fisioterapia. Lucas, microfone aberto. Então, vamos lá. O curso de fisioterapia ele é ofertado no campus CDTEG, em Guarapuava, e funciona em período integral. A duração é de 5 anos e cada ano são ofertadas 36 vagas pelo vestibular e 4 vagas pelo PAC, que dá 40 vagas anuais. O curso de fisioterapia teve a primeira turma de formados em 2003, então já fazem lá 19 anos dos primeiros fisioterapeutas formados pela Unicentro. E desde então, formou até o ano letivo de 2020, né, que está encerrando nos próximos dias, 537 fisioterapeutas. Então aí os números do curso. E agora, para trazer um pouco mais de informação ao nosso programa de hoje, ao nosso episódio de hoje, gostaria que o professor Luiz e o professor João explicassem para todos os nossos ouvintes o que faz um fisioterapeuta, qual é a sua atuação. Vamos lá, Luizinho, vamos junto nessa então, a gente vai complementando uma outra aí, pode ser? Claro. Faça as honras da casa, João. Ótimo. Bom, para todo mundo que está ouvindo, então, o fisioterapeuta é um profissional da saúde, ok? A nossa profissão, ela existe desde o ano de 1969, é uma profissão que é relativamente recente, mas apesar de ser recente, ela evoluiu muito rápido, né? O fisioterapeuta, ele era, até pouco tempo atrás, um profissional mais generalista, que atendia praticamente todas as áreas específicas ali, vamos dizer assim, a ortopedia, a neurologia, a respiratória, né, e assim por diante, a pediatria, quase todas as áreas ali da saúde. E de uns tempos para cá, a profissão ela foi
evoluindo, né, e com essa evolução, ela foi ficando cada vez mais especializada. Então, hoje, a gente vê poucos profissionais que ainda são generalistas, ou seja, que atendem todos os casos, né? O profissional ele foi ficando cada vez mais especializado e hoje é muito comum, inclusive já com especializações, né, com especialidades reconhecidas pelo nosso Conselho Federal, que é o COFITO, em várias áreas. Então, nós temos a fisioterapia traumatortopédica funcional, a fisioterapia neurofuncional, a fisioterapia respiratória, a fisioterapia em osteopatia, assim, há várias especialidades da nossa profissão. Não, eu acho que vale a pena a gente, para a galera que está ouvindo e às vezes desconhece um pouco, é como se a gente fizesse uma analogia com a medicina, né? Então, as pessoas acabam escolhendo médicos especialistas em diversas áreas, né? O cara teve uma fratura, vai para o médico traumatortopédico, a mulher faz um exame com uma ginecologista, fica grávida, vai para uma obstetra, e o fisioterapeuta, nos últimos anos, começou a ter esse reconhecimento também, de se especializar ainda mais em diversas áreas, e essas áreas fazem com que o cara saiba mais daquela área e, a partir daí, poder fazer um tratamento muito mais especializado naquilo, até o ponto do nosso conselho mesmo reconhecer essas especialidades como necessárias dentro da nossa profissão, né? Então, vale a pena fazer essa analogia, como a gente faz, procura o atendimento médico especializado, o fisioterapeuta também se tornou, seguiu esse mesmo caminho. Isso. E para que as pessoas entendam também o que é a fisioterapia em si, né? Porque antigamente o fisioterapeuta ele trabalhava basicamente só com a reabilitação. Hoje essa não é mais uma realidade que nós vivenciamos, porque hoje o fisioterapeuta ele trabalha com a atenção primária, que nós chamamos, a atenção secundária e terciária, ou seja, o fisioterapeuta ele trabalha em todos os níveis de atenção à saúde, ele faz as intervenções, digamos assim, né, para prevenir e para tratar também possíveis acometimentos. Então, o leque é amplo, né, assim, quem escolher essa profissão pode ter certeza que vai ter uma série de opções ali para se especializar depois. O fisioterapeuta hoje, ele pode trabalhar em diversos campos, vou citar alguns exemplos aqui, mas não são limitados a isso, que é o que eu estou me lembrando nesse momento. O fisioterapeuta pode trabalhar, então, em consultório, em clínica, ele pode trabalhar em hospital, ele pode trabalhar em clube, ele pode ser professor, né? Ele pode dar aula, que é o meu caso, que é o caso do Luiz. A gente trouxe egressos aqui também, né? Que é o Maciel e o Eric, que eles são de realidades diferentes. O Maciel, por exemplo, ele trabalha em clínica, logo ele vai falar um pouquinho sobre a realidade da atuação dele. O Eric, ele já fez residência, né? Na área de atenção básica, hoje ele é fisioterapeuta hospitalar, então ele vai falar um pouquinho sobre a realidade do hospital também. E há várias formas de atuação, é uma profissão que realmente abre um leque bem grande de opções para o indivíduo trabalhar depois. Então, eu queria aproveitar esse gancho, essa explicação, né, que você deu agora sobre a profissão mais ampla. Eu queria perguntar primeiro para os alunos, para os acadêmicos, mas fica aberto para todos, que como um dos objetivos do podcast é levar conhecimento de quem está interessado em fazer uma faculdade, no caso da fisioterapia. Para saber mais detalhes do que se trata, né, eu queria saber vocês, quando escolheram essa profissão, vocês tinham essa noção do que é toda a fisioterapia ou não? E, no caso de não, o que foi o que despertou o interesse em escolher essa profissão? Eu sempre tive muito contato com fisioterapeutas, tanto como familiar quanto sendo paciente. Então, eu conhecia a fundo, mas isso me dificultou na hora de escolher. Eu pensei, será que eu estou escolhendo físio porque eu conheço muito e se eu conhecesse outros cursos eu também ia gostar ou não? Mas eu fiz acompanhamento com psicóloga e não, fisioterapia era fazer o olho brilhar, assim, desde sempre, conhecendo tudo que a gente pode fazer. Fisioterapeuta tem muita área, você pode se especializar em diversos assuntos, igual o professor estavam falando. Eu também cheguei a ter essa dúvida, igual a da Fer, porque eu acompanhava muito de perto a minha bisavó fazendo fisioterapia 3 vezes por semana, mais de 90 anos, ela voltou a andar depois de algum período imobilizada por causa da fisioterapia. Eu tava naquele período ali meio conturbado do ensino médico, a gente não sabe o que quer, e eu também tive essa dúvida, mas será que eu tô querendo isso? Porque não era a minha primeira opção, eu já pensava, comecei a pensar mais vendo ali, e daí eu pensava, será que é
porque eu tô vendo isso mais na minha rotina ou será que é realmente o que eu quero? Tanto que quando eu entrei na físio, assim, eu entrei um pouco meio relutante se era mesmo o que eu queria, mas aí eu chegando ali já no primeiro mês de aula, vendo todo esse leque de opções que a gente tem no campo de trabalho, a gente pode trabalhar em tanta coisa e a forma como a gente tem de devolver a função para o paciente, como o professor falou ali, não é mais reabilitar, é trabalhar com a função desde a manutenção dela até a recuperação. Então isso acho que brilhou nos meus olhos e ali eu vi que era ali que eu tinha que ficar mesmo. Lucas, só complementando essa questão da reabilitação, né? Por que a fisioterapia iniciou com esse enfoque reabilitador? A nossa profissão surgiu em função do pós-guerra, né? Então, assim, eram muitas pessoas que tinham lesões muito sérias após a guerra e elas tinham que passar por uma recuperação. Então, assim, a nossa profissão surgiu disso. Então, o cerne, né, o nascimento da nossa profissão, ele foi com esse enfoque reabilitador. Mas, como eu disse no início ali, com o passar dos anos, percebeu-se que o fisioterapeuta tinha habilidades, conhecimentos e capacidades para trabalhar em muitas áreas a mais, né? E fazer muito mais em benefício da população. Então, por isso que hoje a gente tem, assim, tantas possibilidades e tantas opções, como as meninas falaram ali também. Eu brinco até que quando eu entrei no curso, eu achava que era só cuidar de idoso, que era o que eu via na minha rotina com a minha bisavó, e de quebrado, né, que é o que a gente sabe, que vai procurar físico. E depois, quando eu entrei, eu até me assustei, assim, então acho que esse foi o ponto que me conquistou, por mais que a gente depois vai afunilando, vai vendo qual que a gente tem mais afinidade, mas é realmente de brilhar os olhos, como diz a Fer. Vitor e Lucas, uma das coisas que eu acho interessante a gente ressaltar também, seguindo essa mesma linha, a visão da população em relação à importância da fisioterapia nesses últimos 2 anos com o Covid. Quando a gente falava da importância do fisioterapeuta dentro do hospital, às vezes a população não entendia quão grande era essa importância, né? O quão fundamental era o trabalho dentro de uma UTI, dentro de uma reabilitação cardiopulmonar, motora, e acho que, infelizmente, né, pela gravidade que foi a pandemia, a nossa profissão, ela, infelizmente pela pandemia, mas felizmente para a nossa profissão isso foi exaltado, né? Então a importância que a fisioterapia teve para ajudar pessoas a ficarem vivas ali, recuperando a função pulmonar. Às vezes, como a Cauane comentou, as pessoas têm uma visão que o fisioterapeuta reabilita fraturas, né? Que é o mais trivial, o mais comum, mas nesses últimos 2 anos o enfoque do fisioterapeuta hospitalar ali, reabilitando a função pulmonar desses pacientes foi também primordial. Assim, eu acho que para a comunidade toda exaltou muito a nossa profissão. Exatamente, concordo com o Luizinho a respeito da visibilidade que a fisioterapia ganhou nesses 2 últimos anos, com o advento da Covid-19, tanto em ambiente hospitalar, durante o manejo desses pacientes graves, em ventilação mecânica, imobilização precoce, reabilitação, mas também no pós-Covid, a reabilitação muscular, cardiorrespiratória desses pacientes que ficaram com um déficit de funcionalidade. Acho que isso foi primordial para realmente a fisioterapia ganhar mais visibilidade e notoriedade, realmente as pessoas entenderem qual o papel do fisioterapeuta na área da saúde em âmbito multiprofissional. E essa questão do Covid, né, antes de nós gravarmos esse episódio, eu estava participando de uma palestra, na verdade é uma comemoração, né, do Dia Mundial da Voz, que é hoje, no dia que estamos gravando aqui, no dia 12 de abril. E o Cláudio, que é um amigo que trabalha junto conosco ali na comunicação, ele teve complicações com a Covid-19, né? Então ele começou a fazer fisioterapia, começou a fazer fonoaudiologia, então, ele precisou fazer todos esses atendimentos, todos esses tratamentos, né? E como ele falou, hoje mesmo, ele comentou que quando ele chegou na fisioterapia, ele estava utilizando o oxigênio, né? Porque deu muitas complicações e, que nem ele falou, estava ali utilizando o oxigênio no 6, porque estava muito complicado para mim. Daí o professor da clínica escola ali falou, não,
não se preocupe, a gente já vai resolver isso aí. E que nem ele falou, começou a fazer tudo que é exercício ali, tudo que é tratamento e tal. De repente, quando ele foi ver, ele fez tudo aquilo com o oxigênio desligado, que o professor tinha desligado, porque viu que deu certo, sabe? E ele falou assim, aquilo pra mim foi um baque na hora, né? Porque que nem ele comentou, não tava conseguindo viver sem o oxigênio, né? Falava 1 minuto ali, já faltava o ar. O Lucas até falou, não consegui viver sem o oxigênio, mas o oxigênio é mecânico, Lucas. Eu vi que você deu uma risadinha ali, mas não tava conseguindo viver sem o oxigênio mecânico, né? Então tava tendo a dificuldade e graças à fisioterapia isso se reverteu. Então hoje hoje voltou à ativa, né? Voltou ainda mais. Quem conhece o Cláudio Aguiar, que trabalha conosco na comunicação, sabe que ele é muito conhecido pela sua voz na rádio ali, enfim, fazendo as formaturas. Então ele diz que tem muito a agradecer à fisioterapia e também à fonoaudiologia, que ajudou e muito ele nesse período de tratamento. Mas assim, gente, continuando o nosso bate-papo, daqui a pouco a gente vai falar até mesmo da atuação da Clínica Escola de Fisioterapia, que se encontra no Campus CDTEG, né? Que eu acho um ponto super válido pra gente falar nesse episódio de hoje, até mais pra falar que nem o João comentou, que da questão, o João e o Luiz Alfredo comentaram da questão do atendimento à comunidade, né, que não é um atendimento restrito para a comunidade acadêmica, e sim para toda a comunidade, seja de Guarapuava e da região. Mas eu queria saber de vocês, de todos vocês, qual que foi a forma de, quem ingressou na Unicentro, né, qual que foi a forma de ingresso, seja pelo vestibular ou pelo PAC, e a Cauane com a Fernanda já falaram um pouco disso, né, sobre a questão do que o que levou elas a fazerem a fisioterapia, a questão deles terem um contato ali, mas eu queria saber de todos vocês o que levou vocês a serem fisioterapeutas, a buscarem a profissão, seja até mesmo o professor João e o professor Luiz Alfredo. Então, desde que eu terminei o ensino médio, eu sabia que eu queria a área da saúde. Tentei por vários vestibulares, medicina, mas não rolou. Entrei em 2011, se eu não me engano, na Unicentro pelo vestibular, em fisioterapia, meio ressabiado se realmente era o que eu queria, mas ao longo do curso realmente eu vi que a fisioterapia ela tem muito contato com o paciente. Ela diverge, às vezes, de outras áreas, porque a gente fica 1 hora em contato com o paciente. Então, permite a você conhecer toda a história do paciente, entender todo o contexto biopsicossocial desse paciente, entender o ambiente que esse paciente está inserido. E isso me ressaltou muito e me fez ter certeza que eu queria ser fisioterapeuta, principalmente nos atendimentos na clínica escola, onde realmente você estava inteirado dos atendimentos e também da vivência desses pacientes durante a graduação. Então, acho que foi de extrema importância os atendimentos da clínica escola, os estágios supervisionados, com os professores em cada área específica, então vale super a pena. Eu acho que a minha escolha na fisioterapia, acho que o que levou mais foi através do esporte mesmo. Eu queria trabalhar com esporte, de alguma maneira. E é interessante de ter a possibilidade da época que só existia na Unicentro, o curso de fisioterapia, então eu entrei também pelo vestibular comum, né, na época, que eu nem me lembro mais, de 2006, então eu já estou aí uns 10 anos na estrada. E graças a Deus, hoje em dia eu consegui trabalhar na área que eu sempre sonhei, né? Na área do esporte, na área da ortopedia. Um dos caminhos que levaram isso também foi através da clínica escola. Projetos com atletas, projetos de ortopedia. Então isso vai também guiando, vai direcionando o que a gente quer, né? Lá no começo, você entra, pode até entrar com um pensamento, quero trabalhar no hospital, igual o Eric, né? Quero trabalhar no esporte. Mas na hora que você está vivenciando o curso, é muita opção. É muita opção, você muda de opção, volta naquela, conhece outros professores, tem outras afinidades, né, com professores mesmos, com os laboratórios, com a clínica. Então, tem muita gente que troca, às vezes no meio do caminho, né, acaba trocando a direção, né, mas é interessante o tanto de oportunidade que o curso dá.
O curso dá a estrutura que a Unicentro fornece. Aproveitando o gancho. Antes da eu me falar, rapidinho, não vou falar da minha experiência como por que escolhi fisioterapia, mas assim, só para isso complementar o que o Marcel falou, sobre como é importante um curso de 20 anos de estrada, né? Então a gente tem um curso aí de mais de 20 anos de estrada, a gente já passou por tantas reformulações e mudanças, a ponto de montar para o aluno experiências para ele vivenciar cada área da melhor maneira. Então a gente tem professor gabaritado para isso, laboratório gabaritado para isso, estrutura da clínica com paciente, para que assim o aluno tenha a oportunidade de vivenciar todas essas áreas e poder escolher o caminho que ele acha que se encontrou ao longo desses 5 anos. Acho que esse é um grande diferencial também do nosso curso, assim, não é um curso que começou agora e às vezes assim tem ainda muita estrada para caminhar e para se encontrar. É um curso que está bem consolidado, né? Mais de 20 anos mostrando aí os caminhos para os alunos e devolvendo para eles também um pouco dessa importância que é a vida profissional, trabalhando com eles isso, acho que isso é importante ressaltar também. Eu queria aproveitar o gancho justamente disso, né, o que o Maciel falou ali da clínica, da estrutura, o professor complementou, o que me pegou mesmo ali foi o dia que a professora Patrícia levou a gente numa disciplina que a gente tem no primeiro ano, conhecer a clínica de fisioterapia. Ali eu vi, e a nossa clínica, eu tenho muito orgulho de dizer que eu faço parte da fisioterapia da Unicentro, porque a nossa clínica é, assim, sem comparações, é muito, muito equipada, muito completa, o corpo docente de professores é realmente muito bem preparado para todas as áreas, então é uma experiência que a Unicentro proporciona para o aluno para realmente sair dali capacitado para a área que ele escolher. Então acho que foi o que me pegou ali, o dia que eu conheci a clínica e eu vi de perto o que a fisioterapia pode fazer e o que estar cursando fisioterapia dentro da Unicentro poderia me proporcionar, ali que eu disse que é isso que eu quero mesmo e estamos aí. Olha, sobre isso eu tenho algo bem interessante para complementar também. Eu sou avaliador do MEC, então eu faço reconhecimento de cursos de fisioterapia no país todo, né? E realmente você tem uma estrutura de um curso consolidado, com 20 anos de história, que já experimentou uma série de situações e que foi se aprimorando ao longo do tempo. Hoje, assim, nós estamos nos melhores padrões de qualidade, sem dúvida, na oferta de todas as possíveis especialidades que nós podemos ofertar, né? Eu vejo cursos que têm muitas restrições, que têm muitas dificuldades, mas que formam, obviamente, alunos, né? São novos profissionais, são novos colegas. Mas é óbvio que nós, assim, temos muito orgulho da nossa instituição, então, você que está ouvindo agora, não tenha dúvida que se você escolher o Unicentro, você vai estar escolhendo uma universidade pública, gratuita e de qualidade, como a gente sempre reforça, né? Mas que também é muito preocupada com a boa formação. E agora eu vou falar um pouquinho rapidinho da minha formação. Eu sou da primeira turma de fisioterapia da UniOeste, que é uma universidade co-irmã da Unicentro. Meu Deus, primeira turma da UniOeste, melhor separar por aí. Já vamos saber da idade. Mas eu sei que você é quase da primeira aqui também, viu, Luizinho? Então, estamos quase juntos. Eu entrei no curso de fisioterapia literalmente no século passado. Eu fui aluno da fisioterapia em 1999. E aí eu me formei... Meu Deus! Vejam só, é um dinossauro da fisioterapia praticamente, né? Mas é muito bacana que a gente viu muita coisa evoluir também. Assim, tenho muito orgulho da minha universidade também, da UniOeste. Um abraço para quem for aí da UniOeste, ou de Cascavel, da região que estiver ouvindo aí, porque eu já fui aluno de engenharia química, pessoal, só para vocês terem uma ideia. Eu gostava muito dessa área de exatas, sabe, de física, química, matemática tal, e cálculo, e aí fiz engenharia química na UniOeste, mas eu odiei o curso. E aí eu já tinha sido paciente da fisioterapia. Então minha história com a fisioterapia começou com 14 anos. Eu tive uma disfunção, uma doença que se chama paralisia facial. Em virtude da minha paralisia facial, eu fui tratar com fisioterapeuta lá na minha cidade, que era Toledo, e fui muito bem tratado, tive uma recuperação muito boa, assim, e aquilo ficou comigo, sabe? Eu tinha gostado muito e tal. E aí, quando eu estava fazendo engenharia e não gostei do curso, eu fui conversar com um fisioterapeuta lá. E ele falou assim, hoje o fisioterapeuta faz isso, trabalha com tal coisa. Eu falei assim, não, é exatamente isso que eu quero. E, graças a Deus, eu mudei, né, da engenharia química para a fisioterapia. Eu sou um fisioterapeuta completamente satisfeito com a minha profissão. Amo a fisioterapia de paixão, assim, então a fisioterapia é o meu maior orgulho, me deu tudo que eu tenho na vida, inclusive
a minha família, porque minha esposa também é fisioterapeuta. E, então, eu, assim, acho que, assim, na nossa profissão a gente encontra muitas coisas e, assim, os desafios, eles podem se transformar em oportunidades, sabe? Então, minha história para entrar no curso foi essa. E acho que daqui, né, fora o Luiz, eu sou o fisioterapeuta mais antigo, então tenho bastante coisa para contar de histórias aqui. Conta, Elisinho, como é que foi a tua? Fora o Luiz, não entendi isso aí. Que isso, cara? Ô, louco, meu. Vocês ajudaram a mapear o corpo humano. A gente ainda nem sabia o que era braço, perna, vocês estavam lá mapeando. Exatamente. Cara, João, sabe o que me deixa triste, cara? Eu vou contar a minha história, o porquê eu escolhi fisioterapia, aí eu pergunto pros alunos de hoje se eles conhecem a pessoa que eu falo, eles falam que não. Que é o filé, né? Que é o filé, não, e o Ronaldo Fenômeno. Assim, foi o caso do Ronaldo Fenômeno que eu fiz fisioterapia. Aí eu olho e falo assim, vocês já viram o Ronaldo Fenômeno jogar? Todo mundo balança a cabeça assim, ó. Metade nem sabe quem ele é, cara. Meu Deus. Porra, isso me dá uma tristeza no coração, cara. É porque eu tô velho mesmo, né? Acredito. eu posso... Vocês estavam terminando, a gente tava nascendo. Tava nascendo, cara. Eu pergunto, que ano vocês nasceram? 2002. Falei, como assim? Foi aí que eu decidi fazer fisioterapia. É isso aí mesmo. Eu posso falar como egresso, né? Porque eu sou aluno da casa, né? Então eu entrei na Unicentro em 2004. Eu logo tinha acabado de sair a primeira turma formada e eu entrei na fisioterapia em 2004 e desde lá estou aqui até essa época. Então, eu fui aluno e daí saí e já fui professor e de professor virei professor concursado e estou aqui desde então. Então, se tem um cara que eu vou falar com propriedade da tal da Unicentro, sou eu. Porque eu passei por todo esse tempo. Esse povo que está aí agora, essas meninas que fazem 4 anos que estão ali, ó, ai, que o curso é maravilhoso e tudo mais, vocês não sabem que nós penamos lá em 2004, 2005, para conquistar o que a gente conquistou hoje. E eu falo isso com muito orgulho, né? Porque, assim, permanecer aqui e correr atrás dos meus sonhos e conquistar tudo que eu tenho na minha vida a partir da fisioterapia é o maior orgulho da minha vida. E eu escolhi ser fisioterapeuta porque eu sou igual o Maciel. Na verdade, não sei se o Maciel mas eu sou um jogador frustrado. Eu amo futebol. E eu queria ter sido jogador. E como eu não ia ser jogador mesmo, eu estava assistindo a Copa de 2002 e o Ronaldo Fenômeno, quem não está ouvindo aqui, procure na internet quem é Ronaldo Fenômeno, um dos maiores atacantes que o Brasil já teve. Ele teve uma lesão gravíssima de joelho, uma ruptura do tendão patelar, que não é comum e é extremamente grave, inclusive é muito difícil a reabilitação. Ele ficou praticamente 2 anos em recuperação dessa lesão e até foi, na época, uma dúvida se ele iria ou não para a Copa do Mundo, porque ele era o maior nome da nossa seleção, como hoje é o Neymar, por exemplo, se o Neymar tivesse uma lesão parecida, e acabou que o treinador comprou a ida dele e ele foi o melhor jogador da Copa, levantou a taça e na primeira entrevista que ele deu para a Globo, quando perguntaram para a Globo o que ele queria dizer naquele momento, ele agradeceu o fisioterapeuta dele, filé, Newton Petroni, porque foi graças a ele que ele estava lá levantando aquela taça e não era graças a mais. E, cara, sensacional. Cara, quando eu lembro dessa entrevista, me arrepia, porque foi nesse momento, nessa entrevista, que eu falei, olha, é isso que eu quero fazer, ser fisioterapeuta. Até então eu nem sabia o que era fisioterapia, eu nunca tinha entrado numa clínica de fisioterapia, eu não sabia o que fazia um fisioterapeuta, mas eu queria trabalhar com atletas. Eu já tinha passado no vestibular para educação física. E acabei desistindo de tudo e fazendo cursinho e entrando via vestibular público, né, no curso. Então, assim, essa foi a minha história e, como o João falou, eu, assim, sou um cara apaixonado pela fisioterapia, sou apaixonado pela fisioterapia esportiva, sou docente hoje, mas, graças a Deus, trabalho com atletas, consigo trabalhar na área que eu amo. Também, minha esposa é fisioterapeuta, toda a minha vida, minha família foi construída graças à fisioterapia. Então, eu não tenho uma vírgula para dizer, eu sou um cara super realizado com a profissão. A história do Ronaldo carregou muita gente para fisioterapia, né? Sim, sim. Eu também sou jogador. Cara, e fisioterapia, não esquece. Então, e é bem isso, quem sempre esteve no esporte, né? E não só o Ronaldo, mas outras histórias fantásticas, assim, que a fisioterapia conseguiu pôr de novo, né? Como atletas de elite. Então, isso daí, de você acompanhar essas histórias, acho que direciona muita coisa. Assim como o Victor comentou do colega dele que se recuperou do pós-Covid pela fisioterapia. Então, tem os atletas que se recuperam, tem famosos que se recuperam de outras maneiras, não só da parte ortopédica, né? Então, isso acaba direcionando a gente também para seguir o caminho e tentar realizar aquele sonho, né? E assim como o João, assim como o Luiz também, minha noiva também é fisioterapeuta,
Então a gente tem sorte nisso também, né? O Vitor tinha perguntado sobre como a gente entrou na faculdade. Tinha muito medo de não conseguir entrar logo que eu saísse do terceirão. E aqui a Unicentro era a minha primeira opção. Tanto porque eu sabia, quando eu vinha, já tinha clínica nova, tinha recém-inaugurado. Minha irmã formou aqui na Unicentro, então eu conhecia a história. E eu queria muito vir pra cá, a primeira opção. Aí, o que eu fiz? Eu tentei de tudo. Eu fiz PAC os 3 anos, eu fiz vestibular, eu fiz Enem. Aí o Enem eu não cheguei a usar, porque aí saiu o resultado tudo junto. Num dia saiu o PAC, passei, 2 semanas depois saiu o vestibular. Daí, por sorte, não precisei usar todos, mas eu atirei com todas as cartas que eu tinha. O pessoal aqui falou de futebol, eu lembro de uma situação inusitada da questão envolvendo a fisioterapia. Eu até fui buscar aqui se estava correta a minha informação, mas num jogo em 2011, um Corinthians e Botafogo, e eu não sou corintiano, sou flamenguista, mas eu estava assistindo esse jogo e o goleiro, Júlio César, ele quebrou o dedo numa defesa. Aí, ele apontou que tinha quebrado, né, que tinha dado, a princípio, eu lembro que na hora da transmissão, não lembro quem que era o narrador na época, mas ele falando, pode ter sido só uma luxação ali, não sei o quê, e viu que tava quebrado mesmo. E o Júlio César não quis deixar o campo, e o fisioterapeuta foi e pegou, você tem certeza? E arrumou na hora ali, o dedo dele, e voltou a jogar de boa, sabe? É uma situação muito inusitada do futebol que me fez lembrar agora vocês falando do Ronaldo Fenômeno. E o Ronaldo que também, anos depois, jogou no Corinthians, né? Então aí, eu lembro do Ronaldo Fenômeno, mesmo sendo 98, na Copa 2002 eu tinha 4 anos, mas eu lembro muito bem do grande Ronaldo. Lucas Timóteo, alguma pergunta? Acho que vou repetir uma pergunta que eu fiz pro pessoal de enfermagem. Para os professores e para os egressos, principalmente. Durante a trajetória de vocês como fisioterapeuta, teve algum caso, algum atendimento que marcou vocês, daquele que, quando eu faço a pergunta, vem na hora, aquele caso, aquela situação? Cara, eu posso falar assim, eu sou professor, né? Eu trilhei o caminho para ser docente, né? Isso eu desenvolvi dentro da universidade. Então, eu nunca imaginei. Eu sempre gostei de falar em público, nunca tive problema em apresentar trabalho e tal. Mas, assim, eu desenvolvi essa vontade de ser professor dentro da universidade. Mas o meu sonho de ser fisioterapeuta era trabalhar no esporte, né? E eu posso dizer que hoje eu vejo pessoas que eu atendi que jogam em grandes clubes, e isso me traz muita gratidão, assim, porque são momentos que você passa, que você realiza o seu sonho, mesmo que hoje, né, eu mudei o meu foco e eu realizo vários sonhos profissionais dentro da área docente, mas logo quando eu saí da faculdade eu trabalhei no Irati, no time de futebol de campo do Irati, no Campeonato Paranaense, e atendi jogadores que hoje, o goleiro do Cuiabá, que foi goleiro do Corinthians, o Walter, já atendi o zagueiro que era do Grêmio, e hoje está no Juventude, Paulo Miranda, e ver esses caras que eu atendi com lesões musculares e tudo mais, e a gente conviveu ali, ver hoje eles trilhando sucesso, isso para mim é super gratificante. E assim, o fisioterapeuta tem uma relação com o paciente que quanto mais grave a lesão, mais você se apega ao paciente, porque aí você acompanha ele por mais tempo. E eu, né, tive a felicidade de trabalhar no CAD por 5 anos, fui bicampeão paranaense no CAD, e assim, vários atletas passaram por mim, né, dentro da reabilitação, e muitos deles hoje são meus amigos, assim, pessoais. E isso, sempre quando alguém pergunta para mim sobre como é ser fisioterapeuta, essa relação fisioterapeuta-paciente, eu sempre digo isso, assim, o marcante é essa convivência com pessoas que depois se tornam seus amigos, né, essa proximidade que a fisioterapia traz com quem a gente reabilita. Então, essas experiências, toda vez que alguém me pergunta sobre alguma experiência marcante dentro da fisioterapia, eu sempre falo essa minha convivência no esporte, que era o meu sonho e que talvez hoje não seja o meu trabalho em si, mas que marca muito e me traz muitas lembranças boas, porque eu convivo com essas pessoas até hoje, assim, a amizade que eu tenho com eles, e eles às vezes estão em clubes fora do país e mandam mensagem, tiram dúvidas, então isso para mim não tem preço, sabe? Lucas, a minha resposta não é de um paciente específico, porque acho que está sendo muito, muito restrito, talvez não tenha um exemplo para te dar assim, mas a minha área a área que eu atuo, que é a ortopedia, nós atendemos pacientes com dores articulares, certo? Dor no joelho, dor no ombro, dor nas costas, né, lombar, uma distensão muscular, alguma coisa assim.
E o mais gratificante dos nossos atendimentos é o paciente retornar na clínica após alguns atendimentos ali e dizer que ele melhorou, né? Assim, o que assim é a pior dor? A pior dor, eu sempre falo que é a dor que você está sentindo, porque se o teu colega está com uma dor no joelho, mas você não está sentindo, aquilo lá não vai te incomodar nada, né? Mas se o teu quadril, se o teu punho ou o tornozelo está te incomodando, aquilo para você passa a ser a pior dor, porque é o que está te deixando temporariamente incapacitado. E, assim, receber o feedback positivo do paciente, o agradecimento, né, assim, aquele olhar sincero no olho te agradecendo por toda a sua dedicação e pelo paciente ter conseguido realizar atividades que ele não estava conseguindo, um avô pegar um neto no colo de novo porque ele não estava conseguindo agachar, por exemplo, sabe? Então, assim, existem várias situações e frases pequenas que o paciente fala, mas que marcam muito pra gente ali. Então, eu vou tentar generalizar minha resposta nesse sentido, assim, a gratidão de todos os pacientes que a gente passa. Hoje, na clínica, eu sou o supervisor de estágio também, então, assim, são muitos pacientes que passam por nós. Eu acho que logo a gente vai entrar nesse assunto da clínica, né? Eu deixo para falar um pouquinho disso depois, então, mas com relação aos pacientes seria isso. Eu acho que o grande fator que faz a fisioterapia ser a profissão tão linda que a gente tanto gosta é realmente o fato de como a fisioterapia pode mudar a vida das pessoas. O quão a gente interfere na vida dessas pessoas positivamente. Eu lembro de um paciente na clínica escola que ele era um AVC, um acidente vascular cerebral, ele já era hemiplégico e tudo, já dependente, e ele vivia em situação bem precária, então ele vinha sujo para os atendimentos e a gente teve que fazer um intermédio com a assistente social, conversar com a filha, e o quanto isso impactou na vida desse paciente, que depois da conversa ele começou a vir tomar banho antes de vir, mudou completamente o ambiente que ele estava inserido, de um completo abandono que ele estava. E principalmente agora, nessa época de pandemia, o que eu posso relatar é que muitos pacientes, quando estavam com Covid, eles simplesmente, eu lembro de uma história marcante, que a paciente olhou para mim e falou, não me deixa morrer. Então, o quão a nossa trajetória de fisioterapia, a nossa profissão é capaz de mudar a vida das pessoas, impactar positivamente a vida dessas pessoas. Eu acho que é isso que torna a nossa profissão tão sublime e tão maravilhosa, que a gente fala com o coração cheio de amor e de afeto realmente pela fisioterapia. Bom, Eric, antes que o Maciel fale, deixa eu só fazer uma fala rapidinha aqui, só para vocês saberem, né, pessoal, o Eric hoje ele trabalha num serviço de referência nacional, que é o Hospital Sírio-Libanês, né? Então, veja, a necessidade que tem aqui no hospital em Guarapuava, ou em Pinhão, em Pitanga, ou em São Paulo, no Sírio-Libanês, é a Vila, né? Então, veja, assim, a necessidade de todos os pacientes é exatamente a mesma, com esse medo do Covid, essa coisa toda assim, viu? Me ajude a viver. Veja que frase impactante que você falou, né? E assim, independente do serviço que você está, você vai fazer o seu melhor para dar a função para o paciente. Então, assim, achei interessante fazer esse recorte aí pelo que você falou. E eu também não tenho nenhum caso especial, assim, que eu possa lembrar agora, mas igual eu tinha falado até no perfil das meninas lá do momento do egresso, sobre você estar atendendo o paciente e você ter o cuidado e se emocionar com o paciente sempre. O paciente que entra na tua clínica, que sai da tua clínica, que te agradece, que você consegue melhorar a dor dele, que a dor é dele mesmo, né? A gente nunca sabe o que ele está passando. No caso, em hospitais, né, a questão de sobrevivência mesmo, né? A pessoa pedir para sobreviver, sabendo que você está ali responsável por ele. No meu caso, eu acho que ainda que os mais me impactaram, assim, apesar de estar aí 10 anos atuando em clínica, eu tenho pós-graduação em traumatortopedia, eu também sou funcionário da saúde pública, então lá a gente atua como fisioterapeuta generalista. Então, na saúde pública, tem muitos casos diários que a gente consegue pontuar e se emocionar de alguma forma que você ajudou aquela pessoa, né? Através da saúde pública. Também nessa período de 2 anos de pandemia, e também tive experiências atendendo em UPAs, né, o pronto atendimento em UPAs, a parte de cardiorrespiratória também, a gente se
por ser generalista, a gente teve capacitações para conseguir atender dentro da UPA e todo aquele caos que teve aqui em Guarapuava também, né? Então, nesse período curto, também teve vários outros casos que a gente pode pontuar. Mas daí seria um papo de várias horas para a gente contar tudo o que a gente passa, né? Tudo que a gente consegue se dedicar para você ver aquele paciente melhorando, né? E na área ortopédica é aquela coisa, fica muitos meses, às vezes anos, com a mesma pessoa atendendo ela semanalmente. Então, também são casos isolados, às vezes, mas que também tem muita história e muito envolvimento também nessa parte. Eu, como acadêmica, ainda não tenho muito essa experiência com pacientes, mas só dos pacientes que eu tive contato até nas aulas, que os professores conseguem levar, às vezes, um paciente para exemplificar, essa parte que o Maciel falou de você se emocionar. Independente da área que você tem mais afinidade, sempre que você vê um paciente e você vê o que a físio pode fazer por ele ou o que fez por ele, para mim é sempre emocionante. Até fazem 2 semanas a gente teve aula com um paciente protetizado, eu saí um pouquinho da aula porque eu estava completamente emocionada, porque mesmo estando ali há quase 4 anos cursando a fisioterapia, o que a físio devolveu para ele após o acontecimento e, né, na fase ali de pós-protetização, era uma coisa que para mim, até hoje eu não sabia que a físio poderia fazer isso. Então, é sempre muito emocionante. Eu acho que é melhor ainda, mesmo ainda não sendo fisioterapeuta ou sendo há 10, 30 anos, você ter sempre isso de se emocionar em devolver a alegria de viver para o paciente, muitas vezes, é muito gratificante. Eu tive pouquíssimos pacientes até agora. Na verdade, eu tive 1 ano de estágio, né? Então a gente tinha uns 4 atendimentos na semana, 2 pacientes por atendimento. Mas teve um caso que foi super legal para mim, foi um dos primeiros que eu peguei na traumato, que é a parte que pessoas se fraturaram vão. E ele tinha sofrido um acidente de moto, ele era motoboy, então ele quebrou o dedo mínimo e o anelar da mão. E ele não conseguia mais ter a força de fechar a mão. Então, para quem dirige moto, isso é muito importante. E também era a mão dominante dele. Então, tipo, para cortar alguma coisa na cozinha, escovar os dentes, tudo, ele estava sentindo dificuldade. E eu consegui fazer a avaliação dele e atender ele quase até o período de alta. Eu precisei trocar de estágio um pouco antes. Mas, assim, nas últimas sessões ele já estava voltando a dirigir, ele já tinha voltado a função da mão, a força, tudo. Então, era uma coisa tão pequena, eram 2 dedos, mas que para mim não era tanto, mas pra ele era muita coisa, era 2 dedos que mudava totalmente a qualidade de vida. E eu acho muito bacana essa pergunta que o Lucas faz, né? Porque você vê que mesmo, como que eu posso dizer ali, mesmo na questão do curso, mesmo na questão da atuação no mercado de trabalho, nenhum perdeu o lado humano da vida, né? Então, você sempre se emociona, você sempre fica ali, você vê o quão gratificante é a profissão, né? Seja para você que está atuando no mercado de trabalho, que nem, por exemplo, o Eric e o Maciel ali, que estão atuando em hospital, em clínica, ou seja, para as meninas que estão atuando dentro do estágio na clínica escola, e até mesmo para os professores que possam ter, que tem todo esse contato, né? Seja por parte até mesmo do aluno, como também a parte do paciente ali, né? Então, eu acho muito bacana ver que isso é muito visível. E a Clínica Escola de Fisioterapia, ela é algo importantíssimo para a nossa instituição, né? Para a Unicentro. O campus CDTEG, ele oferta diversos atendimentos, né? Diversos serviços para a comunidade, e um deles é a Clínica Escola de Fisioterapia. Segundo um dado aqui, nós temos um dado, ele não está totalmente atualizado, mas segundo os dados da Pró-Reitoria de Planejamento de 2019, só em 2019, a Clínica Escola de Fisioterapia realizou 17.268 atendimentos. Eu acredito que o João e o professor Luiz Alfredo têm os dados um pouco mais atualizados, né, para a questão de 2020, 2021 e até mesmo 2022, mas só para vocês terem uma noção que já chega na casa dos 5 dígitos, do tanto de atendimento que é realizado, do tanto de serviço que é prestado pela Clínica Escola de Fisioterapia. E eu não sei se todos aqui passaram pela Clínica Escola de Fisioterapia, mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre como é trabalhar dentro da Clínica Escola de Fisioterapia e o quão importante é esse serviço para a comunidade.
Vou começar aqui então, Lucas. Realmente a clínica é a menina dos nossos olhos, né? É o orgulho do nosso curso. E assim, para você que está ouvindo e está assim agora pensando, pô, eu acho que eu quero ser fisioterapeuta, hein? Eu vou te convencer agora a optar por esse curso de fato. O nosso curso, então, ele é de 5 anos e nos 3 primeiros anos do curso, nós ensinamos disciplinas básicas e pré-profissionalizantes, certo? Então, assim, o aluno começa aprendendo sobre o corpo humano, ali, anatomia, fisiologia humana e todas as disciplinas correlatas ali para chegar no 3º e 4º ano ali para ele ter as disciplinas profissionalizantes, que daí são as disciplinas de fisioterapia em reumatologia, em dermatofuncional, fisioterapia do trabalho, fisioterapia traumatortopédica, fisioterapia pediátrica, ou seja, de todas essas especialidades. No 4º ano, o aluno já começa a ter contato direto com o paciente, certo? Que são os estágios supervisionados. Como que funciona isso? Então, o aluno atende o paciente, só que com a tutela ali de um professor supervisor, né? Segundo o nosso conselho, a gente pode ter até 6 alunos supervisionados por cada professor. No 4º ano, os alunos têm uma carga horária menor de estágio. No 5º ano, os alunos praticamente só fazem estágio. Eles fazem outras disciplinas também, só que com carga horária menor, e fazem o trabalho de conclusão de curso também. Mas é ali no 5º ano que eles têm uma vivência muito grande na clínica escola. Hoje, a nossa clínica, o Vitor falou esse dado aí de, se não me engano, foi 2019, né? Quase 20 mil atendimentos ali. Eu até pedi para a Cris, que é a diretora da nossa clínica, passar um dado atualizado. Em 2021, nós fizemos 12.300 atendimentos, tá? Esse dado foi um pouquinho menor, porque em virtude da pandemia, a gente teve uma redução também dos atendimentos presenciais e a turma de estagiários está um pouquinho menor também. Nós tínhamos uma turma maior naquele ano. Mas se você pensa, pô, 12 mil é pouco, né? Mas, cara, 12 mil atendimentos é um absurdo de atendimentos, né? Assim, são realmente muitas pessoas beneficiadas. Foram quase 3 mil pacientes que somaram esses 12 mil atendimentos aí. E funciona assim. A nossa clínica, ela atende pacientes do SUS, ok? E alguns atendimentos também da comunidade interna da universidade, mas isso é uma pequena parte, né? Em torno de 90% dos nossos atendimentos, digamos assim, são para a comunidade externa. Então, os pacientes usuários do SUS, ou seja, toda a população brasileira, né, que é usuária do Sistema Único de Saúde, ela pode ser atendida nesses serviços escola. Nós atendemos pacientes da 5ª Regional de Saúde, que compõe, né, aqui o município de Guarapuava e os municípios vizinhos também. Como é que funciona basicamente? O paciente ele vai até a unidade básica de saúde, que é o posto de saúde, né, ou UBS, e aí lá ele faz uma consulta e é encaminhado então para a fisioterapia. Aqui no município de Guarapuava existe um setor que é chamado de regulação, que vai mandar ou para a clínica que é mais próxima do domicílio do paciente ou para aquele local que o paciente escolher, se ele quiser fazer, né, o tratamento conosco ali na clínica de fisioterapia do CDTEG, basta ele pedir que seja encaminhado, porque esse é um direito do usuário. Nesse sentido, os alunos daí avaliam, então, esse paciente no primeiro contato que eles têm, e a partir da avaliação, junto com a turma ali de colegas que estão naquele estágio, com o supervisor, nós traçamos os objetivos, quais serão as condutas a ser realizadas. Então, assim, a assistência é total, né? O paciente vai estar sempre sendo atendido de maneira individual, com toda a supervisão do professor ali, que tem expertise de atuação na área ali, porque são várias especialidades, e o aluno ele vai treinar, ou seja, ele vai aprender a ser fisioterapeuta de fato ali no estágio supervisionado. Então ele fez todas aquelas disciplinas, ele aprendeu tudo sobre o corpo humano e aí ele aplica os recursos fisioterapêuticos, né, de termoeletroterapia, de movimento, de função, para tratar a disfunção que aquele paciente apresenta. Então, resumidamente, acho que é isso, mas fiquem à vontade para complementar, pessoal. Eu acho que você falou tudo, cara. É isso aí mesmo. Essa é a trajetória de um aluno da fisioterapia e a importância da clínica escola para a maturação profissional deles é fundamental. E vale ressaltar que o atendimento é pelo SUS, então não tem custo nenhum, o paciente é atendido da melhor forma possível. Hoje é muito difícil você encontrar aí um atendimento qualificado, individual, né? Então um atendimento com hora marcada, individual, com o seu paciente pelo SUS.
é um orgulho a gente poder trazer essa qualidade de atendimento para os pacientes. E deixar claro também que dentro da nossa carga horária docente, de professores, a gente também atende, né? Então os alunos fazem atendimento e a gente tem uma carga horária que a gente chama de plantão, que a gente atende a comunidade também. Então o paciente acaba sendo atendido pelos estagiários, os acadêmicos de último ano e também pelos professores, que cada professor tem a sua especialidade e acaba fazendo os atendimentos também ao público. Vitor e Lucas, só para falar rapidinho então da estrutura da clínica, que eu esqueci antes. A nossa clínica hoje ela tem quase 1.000 metros quadrados, né? É uma segunda clínica escola que nós temos. Existia uma clínica que hoje a gente chama de clínica antiga, né? Que é onde funcionam os laboratórios do curso, o departamento também. E há aproximadamente, acho que 5 anos a gente está nessas instalações novas, né? E assim, como até a Cauane e a Fernanda falaram, quando a gente entra lá na clínica, a gente tem muito orgulho, porque assim, é um espaço de cuidado para a nossa população e que assim, a gente tenta realmente prestar o melhor atendimento possível. Uma estrutura muito, muito bacana, e os nossos pacientes, assim, a gente escuta muito deles, né? Assim, como vocês atendem bem aqui, como a gente é bem tratado. Então, assim, isso é corriqueiro da gente escutar, essa gratidão que os pacientes têm pelos nossos atendimentos ali, em função de duas coisas, né? Da nossa estrutura, mas principalmente também do nosso material humano. Uma das coisas que eu gostei muito quando eu comecei o estágio na clínica é como os atendimentos fluem, como as professoras falam, a lista tem que girar, então não pode ficar horário estagnado, que não vai paciente, sempre tem paciente novo, os pacientes não ficam muito tempo na fila. Isso eu achei muito interessante, muito bem organizado as coisas, é feito realmente para funcionar e para que a gente consiga trabalhar. A gente tem muita liberdade de experimentar as coisas que a gente viu na teoria, colocar na prática e ao mesmo tempo ter a discussão, porque por ser um ambiente que tem vários outros estagiários, outros professores e, mais importante, nosso supervisor, a gente consegue discutir muito bem a fundo os casos e realmente consolidar o conhecimento, né? É o nosso momento de construir os tijolinhos ali. E acho que é principal ressaltar que é um serviço para a comunidade de Guarapuava, porque eu iniciei residência em atenção primária em algumas unidades de estratégia da saúde da família em Guarapuava. Tão gratificante quando você consegue encaixar os pacientes para eles serem atendidos pelo Sistema Único de Saúde e ter o atendimento adequado e no tempo necessário para não postergar um tratamento de uma fratura, uma reabilitação de uma fratura. Então é um serviço aberto para a comunidade usufruir. Então, os acadêmicos, os professores, retornando o investimento que a sociedade fez durante a graduação desse acadêmico. Eu acho que é de extrema importância ressaltar isso. Eu queria também dar o meu testemunho como paciente da clínica, né? Faz, acho que, uns 2 anos que eu tive uma tendinite braba no cotovelo. E, inclusive, o João falou do avô segurar o neto, né? Eu não conseguia segurar o meu filho no colo. Parecia que estava enfiando uma faca no braço. E eu lembro que eu cheguei pro João, tem como eu ser atendido na clínica, porque, né, tendinite e tal. Ele falou, não, pode deixar que nós damos um jeito. E eu lembro que foi a professora Eliane, se não me engano, acho que foi a professora Eliane que me atendeu, e fiz ali as sessões que ela recomendou e tal, e resolveu, assim, nossa, realmente, quando você vê que a dor some, não sei, não tem como explicar, né, é uma satisfação que você não sabe como agradecer. Então, o atendimento da clínica, eu imagino, lógico, o meu caso foi uma tendinite, né, mas o tanto de situações que passam lá e que vocês conseguem resolver o problema das pessoas não sei se tem número que possa traduzir isso, né? Eu acho que não tem. Então, eu só queria dar esse meu testemunho, que não é só de quem está lá dentro que dá para relatar esses casos, né? Ô Lucas, é muito bacana isso que você falou, porque assim, é claro que a gente tem casos lá mais simples e casos mais complexos, né? Mas realmente, cara, para nós, enquanto profissionais ou enquanto acadêmicos ali, não tem pagamento melhor do que o agradecimento, né? Não, assim, deixar claro também que assim, a fisioterapia não é milagre, ela não resolve tudo, né? Existem vários casos que a gente, por mais que a gente tente, às vezes a gente não consegue atingir o objetivo proposto, às vezes a gente
evolui um degrauzinho só, a gente queria 2 ou 3, sabe? Mas, assim, sempre que a gente consegue evoluir e perceber que o paciente está melhor, que ele está desempenhando melhor alguma função que ele não estava conseguindo, esse é o combustível que move o profissional, o acadêmico ali. É muito bacana ver essa questão da clínica escola de fisioterapia, e os acadêmicos de fisioterapia, uma curiosidade aqui, eles também realizam atendimentos fora, né, da clínica escola de fisioterapia. Não só atendimentos, mas também, por exemplo, lá da onde a gente trabalha, no Campo Santa Cruz, né, aqui em Guarapuava, toda quinta-feira um aluno ou uma aluna de fisioterapia passa nas salas de trabalho, né, no setor e tal, para realizar diferentes exercícios, seja exercício de respiração, exercício ali de alongamento, tudo isso para poder facilitar até mesmo o dia a dia no trabalho, né? Toda vez que claro que toda vez que chega alguém lá, eu brinco que é normal ver Jesus quando estou fazendo exercício, mas é só para quebrar o clima ali, só para fazer uma gracinha, mas eu não vejo Jesus, não se preocupe. Mas assim, gente, além da extensão, que é a clínica escola de fisioterapia, os acadêmicos, eles também têm a opção de trabalhar com pesquisa dentro do departamento de fisioterapia, né? Eu acredito que, não sei se os professores podem falar um pouquinho disso, e até mesmo os acadêmicos e egressos, se vocês participaram da pesquisa dentro do curso de fisioterapia, iniciação científica, realizaram qualquer outro pouco, seja bolsa voluntária, bolsa ali remunerada, como que foi a atuação de vocês dentro do curso, dentro da parte da pesquisa, e como que é a atuação do departamento dentro da pesquisa, professores João e Luiz Alfredo? Dentro do nosso corpo docente, a gente tem também uma carga horária específica para iniciação científica, né, um dos pilares da instituição, né, que é o ensino, a pesquisa e a extensão, e é muito importante, né, porque a iniciação do acadêmico dentro da vida acadêmica de pesquisa científica, é o que embasa todas as nossas técnicas, é o que dá suporte para o crescimento da profissão. E cada professor na sua área desenvolve um tema de pesquisa, propõe um tema de pesquisa, né, o nosso departamento tem professores de diversas áreas que trabalham em diversos temas de pesquisa. Eu posso falar rapidinho do meu, por trabalhar com esporte, então a gente faz a análise de movimento de esporte, né? Esse ano que passou a gente fez uma análise comportamental do movimento do triatlon, fizemos um trabalho com a Associação de Triatlon de Guarapuava, avaliamos ali encurtamentos musculares, ações musculares, e a gente acaba fazendo seleção de alguns alunos para que eles possam iniciar nessa vida também como pesquisador. Então, como eu falei, é o que sustenta a profissão, é o que cresce na profissão, é onde a gente consegue valorizar os pontos positivos e não dar mais ênfase para pontos que na pesquisa não são mais evidenciados como importantes, para fazer com que a produção cresça. Então a nossa produção ela é nova e ela só cresceu do jeito que cresceu assim, a gente dando importância para essa iniciação em pesquisa. E é isso, a gente trabalha com esporte, a cada ano a gente acaba fazendo avaliações de movimento de atletas e tentando desenvolver isso no aluno, essa visão como pesquisador também. Até porque é um dos pilares da carreira, né? Então, a iniciação científica, a pesquisa científica, seguir para uma área docente, mestrado, doutorado. Então, acho isso importante também, é uma das áreas que a gente tem que enfatizar para o aluno. Sem dúvida. A universidade ela se constrói em cima do ensino, da pesquisa e da extensão, né? A iniciação científica é muitas vezes o primeiro contato que o aluno tem com a pesquisa, e ele vai aprender ali, na realidade, a desenvolver um método científico. Ele vai participar de um projeto, né? O aluno vai aprender a escrever, ele vai aprender a fazer coleta de dados, ou seja, aplicar algum método, algum recurso em algum paciente, verificar se aquilo foi eficaz ou não, quais foram os resultados que ele teve. Coincidentemente, entre os alunos que estão aqui, a Fernanda já foi minha aluna de iniciação científica. Já foi, não, ela é minha aluna de iniciação científica atualmente, o Eric já foi meu aluno também, então, assim, é muito bacana ver, assim, onde que os alunos que participaram da pesquisa estão, porque, assim, queiram ou não, eles acabam se destacando no mercado de trabalho depois, porque tiveram um contato precoce, né, com o método científico, e só para entender a importância da pesquisa, todo mundo viu o quanto a Covid evoluiu após as pesquisas científicas entrarem, né? Então, assim, hoje nós só temos esse panorama que até recentemente não se
se precisa mais usar máscaras em ambientes abertos e fechados aqui no estado do Paraná, é porque a vacina foi desenvolvida por alguém que realizou uma pesquisa, porque se percebeu que tal medicamento era eficiente ou que tal medicamento não era eficiente. Então, assim, tudo isso, pessoal, assim, a grande maioria das coisas que acontecem relacionadas a tratamentos na área da saúde só acontecem porque alguém foi lá e pesquisou. E, sem dúvida, esse pesquisador que hoje está lá numa grande indústria farmacêutica, por exemplo, ele começou em uma iniciação científica. Ele fez um projeto que é relativamente, digamos assim, pequeno, né, que investiga uma questão mais simples de pesquisa, mas que ele aprendeu a como fazer uma pesquisa desde a sua IC. Então, assim, sem dúvida, para quem tem a oportunidade de fazer uma iniciação científica no seu curso, não perca essa chance, né? Hoje, Vitor e Lucas, no nosso departamento são 17 docentes efetivos, né? E praticamente todos oferecem vagas em iniciação científica, tá? Só para deixar o registro aqui. Se tratando disso, eu até agradeço o professor João, ele foi meu orientador de iniciação científica durante a graduação, e o quão importante é a iniciação científica. A partir do momento que o graduando inicia a iniciação científica, ele começa a ter um pensamento mais crítico, ele começa a desenvolver uma metodologia que é baseada em evidências, qual é o melhor método para tratar esse paciente, qual é a melhor escolha de tratamento. Então isso faz com que o indivíduo ele seja mais crítico na hora de uma leitura de um artigo científico, e isso muda completamente a atuação profissional. Hoje eu sou mestrando do programa de Ciências Médicas da Universidade de São Paulo, e com certeza isso vem em decorrência de justamente aquela iniciação científica fazer diferença na minha vida. Iniciar o método científico, ir em busca atrás de dúvidas, então isso faz total diferença na hora que a gente está na ponta, atuando com o paciente e na pesquisa. Eu também tive a oportunidade de ter as experiências, né, da iniciação científica. Então, na verdade, minha história com a clínica ela nunca se encerrou, na verdade. Desde o começo, das primeiras experiências lá com a clínica escola, depois que você entra em alguns projetos de iniciação científica, depois participa de projetos de extensão. Depois que eu me formei, eu fiz um estágio voluntário dentro da clínica escola. Depois fiz minha pós-graduação lá no centro também, que foi dentro da clínica escola, parte de trauma e ortopedia. Depois dessa pós-graduação, eu também tive a oportunidade de ser preceptor da mesma residência que o Eric fez, né? Então a gente não se desligou lá no centro pela preceptoria. E na sequência, como eu tenho o concurso da saúde pública do município desde 2017, então até hoje eu encaminho os pacientes, coisa que o João citou agora há pouco, eu encaminho os pacientes para serem atendidos dentro da clínica escola. Até, inclusive, estou precisando fazer uma visita lá, que estou encaminhando os pacientes, não passei mais lá. Então, a minha relação com a Unicentro não terminou, até hoje, né? 11 anos de formado, ela sempre esteve ativa, né? Não só através de contato pessoal, né, com os colegas, mas pela própria instituição, né? Então, nunca me desliguei, principalmente da clínica escola, né? Que ela, por atender a comunidade, está diretamente relacionada com a Secretaria de Saúde. Então, todo dia a gente consegue ter contato com o paciente que é atendido lá, é atendido por mim também na saúde pública. Então, tudo isso através do gosto que a gente pega pelos projetos, né? Que foi citado de iniciação científica e de os projetos de extensão. O que o Eric falou é bem importante, você está aprendendo coisas novas o tempo inteiro, mas você ter esse pensamento crítico, né, para saber o que vai ser ideal para você usar com o teu paciente, você testar novas técnicas, você saber como que funciona todo o processo de evidências científicas, você ter contato com pesquisadores mais experientes, né, você ter contato com experiências novas que estão acontecendo lá. Então, tudo isso a Unicentro fornece, né? E através da clínica escola e do corpo docente, isso abre um campo gigantesco para todo mundo que está inserido dentro do curso de fisioterapia.
Ainda nesse assunto da pesquisa, é essencial, né? Como eles já falaram para nossa formação, muitas vezes a gente entra na faculdade e a gente não faz ideia do que é um projeto de iniciação científica, o que é um artigo, para que de fato ele vai nos ajudar, e ter a oportunidade de estar nesses projetos é essencial. Eu, desde o primeiro ano, já ouvi vários professores falando disso, já me interessei. Hoje faço parte do PROIT, né, do Programa Institucional de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, anexo ali à iniciação científica, mas já um pouquinho diferente. Eu sou orientanda da professora Marina, a gente tem um grupo de educação indoor, então a gente trabalha bastante hoje nessa parte de teleatendimentos, que cresceu bastante nos últimos anos devido à pandemia, e essa parte que me ajudou bastante, e tenho certeza que agrega a todos que participam, né? Muitas vezes os grupos de pesquisa, eles são formados por várias partes. Alguns são extensionistas, outros são da IC, um é PROIC, outro é PROIT, mas todos que estão ali em volta, todos saem ganhando, porque estar perto ali da pesquisa, ter contato com esse tipo de conteúdo e proporcionado ali pelos nossos professores, pela universidade, com certeza torna a gente profissionais muito mais preparados. Uma coisa que eu gosto, que por ter vários programas, você pode fazer uma IC e uma extensão ao mesmo tempo. Então eu fiz IC com egressos, de fisioterapia, fiz a parte do site ali, eu participei de projetos de idosos na hidroterapia, no Pilates com pacientes fazendo quimioterapia. E além disso, a gente pode conhecer coisas diferentes. E hoje mesmo eu estava conversando com o professor João, a gente estava falando sobre o TCC, e a gente está ali inserido na pesquisa desde o início. A gente chega nesse ano final, né, quase chegando no final, e o TCC não é aquele monstro, porque a gente já está dando passos. Então eu acredito que quem quer seguir a área acadêmica, quem quer fazer um mestrado, um doutorado, você já tem a base, está aprendendo e pode experimentar muitas coisas. Acho que uma das coisas que eu mais gosto na universidade é que a gente pode experimentar muito. Tem, um pouquinho de cada coisa ali pra gente conhecer, ver o que a gente gosta, o que a gente se adapta, que a expectativa e a realidade nem sempre são as mesmas, não bate uma com a outra. Enquanto hoje, no dia 12 de agosto, o Palmeiras segue perdendo pro Independente Petroleiro, para desespero do Luizinho, que eu acredito que tá um olho no jogo, um olho no podcast, nós vamos pro nosso quadro de dicas agora, é o Aqui Dica Chegamos. Você já sabe, todo mundo, seja a produção ou seja os nossos convidados, vai sugerir um produto midiático voltado ao tema, né? Seja fisioterapia, que é o tema abordado de hoje. Então, seja filme, livro, série, coisa. E do jeito que eu tenho uma boquinha santa, quase gol do Palmeiras. Então, eu não vou falar mais nada, eu não vou torcer também. Então, começando o nosso quadro, gostaria de pedir para os professores e logo em seguida os egressos e por fim as acadêmicas para indicar um produto midiático voltado à fisioterapia. Vamos lá, vou começar então, Lucas. Lucas não, Vitor. Vitor, eu vou fazer um jabá, tá? Porque assim, eu vou indicar uma página que é minha. É assim, eu tenho percebido, Vitor, que isso começou em 2019 ou 20 ali, logo que no começo de 2020, a gente percebeu que com esse acesso às aulas remotas, essa coisa toda, os nossos alunos ficaram um tempo sem ter atendimento. Então, vou contar rapidamente o contexto. E aí, no estágio supervisionado, a gente passou a fazer umas atividades remotas e eu percebi que praticamente nenhum dos nossos alunos do último ano ali, eles tinham conhecimento sobre finanças. Aí você vai falar assim, pô, João, mas o que você quer falar de finanças num quadro sobre fisioterapia? Na verdade, independente de você ser fisioterapeuta, engenheiro, ser vendedor, independente disso, você precisa controlar e cuidar das suas finanças, né? Porque, assim, sem as suas finanças, você dificilmente vai ter um bom futuro e pode ser que você sofra na vida. E eu tenho uma página que é destinada a justamente isso, a ensinar profissionais de saúde a cuidar das suas finanças. Ela chama Doutor Investidor. É no Instagram, então, @investidordoutor, certo? Lá eu dou várias dicas e conto um pouquinho sobre investimentos em renda variável, né, em bolsas de valores, eu falo sobre ações, eu falo sobre fundos imobiliários, eu falo sobre renda fixa. Então, eu tenho vários tipos de postagens lá e fica a minha dica, então, para quem
se interessar por esse assunto, porque assim, dinheiro na verdade interessa para todo mundo, é importante para todo mundo, né, ter controle sobre as próprias finanças, e eu percebi numa conversa com os nossos alunos ali que as pessoas não tinham muito conhecimento sobre isso, e eu sempre gostei, eu sempre estudei muito sobre investimentos e tenho, assim, investimentos há um bom tempo já, e acho que é importante a gente saber controlar as nossas finanças. Então a minha dica vai fugir um pouquinho especificamente da fisioterapia, mas essa página do Instagram para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre investimentos para profissionais de saúde. É isso aí. Vamos lá, eu vou dar 2 dicas. A primeira, para você que está ouvindo agora e gostaria de entender um pouco qual é a relação entre fisioterapeuta e paciente, tem um filme que chama Intocáveis, que é um filme que provavelmente todo mundo aqui já assistiu, que fez fisioterapia, é um filme francês, que fala muito dessa relação, um milionário tetraplégico acaba contratando um rapaz que não é fisioterapeuta, e ele acaba, no decorrer do dia a dia, aprendendo a entender a importância que ele tinha para a vida daquele milionário, e aquele milionário entendendo também a importância que aquele rapaz tinha. E aí eu acho que vincula muito a inter-relação entre fisioterapeuta e paciente, né? Então não é um filme de fisioterapia, é um filme normal, assim, mas que fala muito e toca muito a relação entre paciente e fisioterapeuta. E eu sou do esporte, né? Então eu sou membro da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. Quem gosta do esporte e puder seguir a página da SONAF, que é a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, siga. Mas sabe qual é a dica que me faz bem assistir? E eu falo para quem gosta do esporte: siga o YouTube do seu clube. Porque o YouTube do seu clube, eu sou, como o Vitor falou, sou palmeirense, eles mostram dia a dias que acontecem dentro do clube, e dentro disso aparece lá treinamentos de prevenção, às vezes eles mostram lá algumas filmagens sobre a reabilitação de um atleta que está afastado, e isso tem lá na Flá TV, né, quem gosta do Flamengo, isso tem na Timão TV, quem gosta do Corinthians, isso tem na TV Palmeiras. Então, se você gosta do esporte, acompanhe o seu clube lá, e lá tem muita coisa que a fisioterapia faz dentro do esporte de alto rendimento. Então, é uma das dicas que eu dou para quem gosta do esporte. Valeu! Então, vou dar 2 dicas também. Primeiro, né, da minha clínica, né, que lá a gente posta muita coisa, questão de fisioterapia ortopédica e pilates. Tudo direcionado, baseado em evidências científicas, tem bastante assunto interessante. Eu acho muito interessante não só para os acadêmicos, mas para profissionais também. Então a gente usa uma linguagem bem fácil também para atingir a população sobre curiosidades da fisioterapia, como que o fisioterapeuta atua, como que funcionam os tratamentos dentro da clínica. Às vezes a pessoa nunca teve um contato com a fisioterapia ou com o fisioterapeuta, ele acaba entrando lá, sabendo como que funciona o nosso atendimento, e acaba ali tendo uma página mais, digamos assim, mais humanizada, né? A gente mostra mesmo o nosso serviço lá dentro. E outro que é bem interessante é um documentário da Netflix que se chama Pódio para Todos. Ele fala sobre os atletas paralímpicos, né? Não fala muito sobre a fisioterapia, mas fala sobre os atletas paralímpicos, que com certeza não existe um ali dentro que não precisou de um atendimento fisioterapêutico. Então, é um documentário bem emocionante para você ver quais as dificuldades do atleta paralímpico. Então, essas são as dicas. Então, pessoal, para minha dica, eu vou fazer só uma contextualização. Durante a graduação, a única área que eu não tinha certeza que eu não ia trilhar ou cursar era a fisioterapia oncológica, porque eu tinha uma visão muito ignorante, realmente, de que o paciente estava em final de vida, ia morrer e não tinha como eu reabilitar esse paciente. Eu ingressei na residência de atenção primária e me deparei com um paciente oncológico em final de vida. E esse paciente me demonstrou que o meu pensamento estava completamente errado. Foi aí que eu ingressei na residência em fisioterapia oncológica do Sírio-Libanês. Me tornei especialista em oncologia pelo COFITO este ano, e eu acho que para a gente entender toda essa relação de paciente, terapeuta, qualquer pessoa da área da saúde tem que ler um livro chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana de Arantes. É um livro maravilhoso que ela fala sobre a relação entre o paciente e o terapeuta na finitude, a importância da finitude e como a gente pode ter uma finitude, uma morte
que vale a pena viver. Então, fala da trajetória de aproveitar realmente a vida, vivenciar todos esses momentos da vida, e que realmente o meu pensamento que o paciente oncológico era apenas morrer estava completamente errado. Então, quem sente essa necessidade de interação com o paciente, eu recomendo ler esse livro, que até hoje é o meu livro de cabeceira de cama. Então, a gente criou a página da fisioterapia no Instagram, e nessa página tem muita coisa. Eu vou deixar a Cal complementar mais sobre. Eu vou aproveitar para falar também do site da fisioterapia. Se você só digitar Fisioterapia Unicentro, já vai aparecer ali. E dentro dessa página que vai abrir, você vai clicar em site do departamento. Lá tem muita coisa sobre a nossa clínica e sobre a nossa estrutura. Então, para quem quer ingressar no curso, quem quer saber como é que funciona os atendimentos, ou como que é a organização das matérias, dos professores, lá tá tudo bem esmiuçado e é um conteúdo super fácil de entender. E já puxando o peixe ali da minha colega, eu já falei para ela e para o professor João, né, que encabeçou isso daí, o quão importante é ter isso bem detalhadinho, porque quando eu entrei, eu fui pesquisar, mas não achei tanta coisa. Então eu achei, né, maravilhoso essa iniciativa de atualizar os dados que tem ali. E no nosso Instagram, hoje com mais de 500 seguidores, a gente posta mais a nossa rotina das aulas. Também a gente tem vários posts semanais, tem vários quadros que o Eric e o Maciel já participaram, o Luizinho também podia participar do momento do egresso, temos o momento do acadêmico. Então, todos eles vão nos passando experiências nesses quadros em videozinhos curtos. Temos os posts dos professores, cada um falando da sua área, mostrando mais da nossa profissão. O que o professor João falou da experiência dele em avaliação do MEC, a gente já tem conteúdo sobre isso. Nossas rotinas de apresentação de TCC, nossos projetos de pesquisa. Então, tudo que acontece ali no curso a gente vai mostrando. Também fizemos uns posts bem legais nas quintas-feiras, né? O TBT das turmas que já se formaram, então aí é um momento bem movimentado na nossa página, todo mundo ali interage e vendo ali, sentindo saudade, né, do que já passou, e postamos também algumas curiosidades, sempre tentando interagir com o que vocês querem ver e para divulgar também o nosso curso. Essa página, pessoal, é do Instagram, então o arroba dela, né, arroba Fisioterapia Unicentro. A Fernanda criou comigo essa página, foi um dos nossos projetos, né? Hoje, então assim, agradeço aqui publicamente a Fernanda já por ter topado criar essa ideia aí, ela que deu o start, ela tocou esse projeto por mais de um ano, e nesse último ano já a Cauane e a Aline, elas vêm ajudando demais a continuar a tocar esse projeto junto com a professora Ana Carolina, né? Então, assim, hoje a equipe é composta por 2 professores e 2 alunas, e quem tiver interessado em saber um pouquinho sobre o curso da Fisioterapia da Unicentro, é só seguir a página lá, arroba Fisioterapia Unicentro, como elas disseram. Então, assim, tem detalhes sobre o curso. Hoje a gente tenta meio que mostrar o dia a dia, né, do que está acontecendo. Então, assim, nos stories lá vai ter fotos, vídeos sobre as aulas, o que os alunos estão aprendendo nas aulas práticas, o que está acontecendo no curso, se vai ter um evento, por exemplo. A gente fez recentemente um evento dos 20 anos do curso, que nós comemoramos, né, e aí tinha foto de todas as turmas lá, e aí, assim, o pessoal acaba interagindo bastante na página. Essas turmas mais anteriores, principalmente o pessoal não se vê há bastante tempo, né, fica bem bacana. Então fica o convite para todo mundo seguir para conhecer um pouquinho nosso curso ali. Lucas Timóteo. Eu vou recomendar então um filme, não só um filme, mas sobre a vida da artista. O filme é Frida, que retrata a vida da artista Frida Kahlo, que ela, aos 18 anos, eu até fui pesquisar, ela sofreu um acidente, e fui pesquisar para ver o que ela sofreu no acidente, para não falar besteira. Eu vou até ler aqui, ó. O corrimão do ônibus que ela estava, né, no acidente, perfurou as costas, causou uma fratura pélvica, perfurou o abdômen e o útero, 3 fraturas na coluna vertebral, o pé direito triturado e deslocado, e teve uma clavícula fraturada. Então, ela sofreu um pouco com esse acidente. A vida inteira teve dores e tal, e ela retrata muito disso nas obras dela, nos quadros, né, nas pinturas. E o filme retrata a trajetória da vida, mas eu dou uma dica também de consultar, dar uma olhada na obra. A princípio, os quadros não seguem, né, aquela beleza convencional, mas quando se estuda um pouco o que ela sofreu, né, por causa desse acidente e da sua trajetória de vida como um todo, você começa a entender um pouco mais as obras e acho que até um pouco da dor, não só dela, né, mas de todas as pessoas que vivem com uma dor crônica. Eu acho que acaba por entender mais
a obra dela, né? Então fica essa dica. É isso aí, a minha dica, eu compartilho da mesma dica do Luizinho, que falou do filme Intocáveis de 2011, e eu super recomendo essa versão francesa mesmo, que é a original, porque se você for assistir a americana, você meio que se decepciona, sabe? Que eles não conseguem fazer uma adaptação muito boa. Tudo bem que o elenco é de peso, o Kevin Hart, o Bryan Cranston, mas a versão de 2011 com o... Agora me esqueci o nome do ator, mas é o que faz o Arsène Lupin na série da Netflix, é fantástico e super recomendo pra vocês. É um filme muito, muito bacana e essa é a minha dica, mas eu também tenho uma outra dica pra você. Você quer conhecer mais sobre o curso? Acesse o site do departamento, como a Fernanda, como a Cauane falaram, né? Então é super bacana acessar o site do departamento, você acompanhar tudo isso no Instagram também do departamento, enfim, acompanhe todos os perfis, todas as dicas aqui, que é super bacana. E se você tiver interesse em fazer a fisioterapia, o curso de fisioterapia na Unicentro, você pode muito bem ingressar tanto pelo vestibular quanto o PAC. Então são duas formas de você ingressar. Você, aluno do ensino médio, pode fazer o PAC, você que já finalizou o ensino médio, já fez uma faculdade, enfim, você que quer entrar na fisioterapia, você pode fazer o vestibular da Unicentro. Lembrando que a Unicentro é pública, gratuita, de qualidade, é um patrimônio do povo do Paraná. Então, acesse o site do departamento, acesse também o site da Unicentro para você saber mais informações sobre os nossos processos seletivos e os cursos ofertados pela nossa instituição. Ponto final, como diz o craque Daniel, ponto final em mais uma edição aqui do nosso grande A Que Curso Chegamos. Gostaria de agradecer muito você, caríssimo ouvinte, que está aqui, 17 episódios já acompanhando esse belíssimo projeto que eu, Lucas Timóteo e Vitor Tel, que não está presente hoje, mas que demos início lá em novembro de 2019 e até hoje está gerando grandes resultados, e é muito bacana ver todos os professores egressos e acadêmicos aí participando, dando seus relatos, falando tudo sobre o curso. É super apaixonante fazer um projeto desse quando tem pessoas que falam sobre o quão apaixonante é o curso, o quão apaixonante é estudar na Unicentro. E eu queria deixar o microfone aberto para todos vocês darem o seu tchau, darem a sua dica e chamar também os nossos futuros vestibulandos para a fisioterapia da Unicentro. É isso aí, pessoal. Venham para a fisioterapia no centro. Aqui é um lugar de gente feliz. A gente gosta de receber pessoas, a gente gosta de atender bem os nossos pacientes. Eu tenho certeza que se você ainda está em dúvida, venha nos conhecer. Venha conversar com a gente, visite o departamento, visite a clínica. Estaremos sempre prontos para atendê-los. Agradeço o convite aí do Vitor e do Lucas, e como o João falou, você ouvinte que estava em dúvida na escolha da sua profissão, nos faça uma visita, venha conhecer nosso trabalho. A gente vai estar lá de portas abertas para recebê-los e trocar uma ideia, falar um pouco da nossa experiência e dos caminhos que você pode seguir dentro da nossa profissão. Um grande abraço a todos aí e até mais. Foi muito bom estar aqui essa noite conversando com vocês. Espero que a gente tenha conseguido mostrar um pouco mais sobre o nosso curso aqui na universidade. Acho que é isso aí. Muito obrigada pela oportunidade e venham fazer parte dessa história. Como o professor João falou, a gente aqui é muito feliz e vocês com certeza serão também. Agradeço imensamente esse lindo projeto do Vitor e do Lucas aí, que estão mandando com maestria. Agradeço a todos que participaram do podcast. Foi uma discussão muito enriquecedora. E se você ainda tem dúvida se realmente é a fisioterapia que você quer escolher como graduação, entre em contato com algum de nós, procurem os departamentos, procurem outros fisioterapeutas, algumas áreas para conhecer melhor. E vem para a Unicentro também, é gratuita e de qualidade. Obrigado, pessoal. Eu também agradeço o convite, pela participação aqui no podcast, e dizer que tenho muito orgulho de ser egresso da Unicentro, e acredito que todo mundo que também é egresso, todo mundo que ainda está fazendo a graduação também tem bastante orgulho dessa instituição. Lucas Gomes Timóteo, o seu tchau. Tchau. Muito obrigado. Agradeço aos professores, os egressos, os alunos e ao Vitor por mais um episódio concluído com sucesso. E vamos pro próximo. É isso aí, tem muito curso ainda para vocês conhecerem. Obrigado imensamente pela companhia. Siga a Unicentro nas redes sociais e também acesse o nosso site e confira aí, salve já, compartilhe com geral o episódio de hoje e também salve aí o A Que Curso Chegamos no seu agregador de podcasts favorito. E o Flamengo, viva o Flamengo, olha aí, adorei a camiseta aí. O Maciel tá com uma camiseta do Flamengo, só não coloquei a minha porque eu cheguei agora do trabalho. Mas o Flamengo ganhando 2-0, isso que importa. Gente, brigadão
beijão e um abraço para todos vocês.